Amém. Vocês estão alegres? Bom dia, Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meu Deus. Entrei ali na porta, pude sentir a presença do Espírito Santo. Celebre o Espírito Santo, irmãos, nessa manhã, pois esse... Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, pois só Ele é digno de ser honrado, de ser reverenciado nesta manhã, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Me batiza com fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, abra suas Bíblias. Glória a Deus. O tema é desbloqueando os acessos para restaurar o que foi perdido. Amém? Abra suas Bíblias lá no livro de Neemias. Neemias. Desbloqueando os acessos para restaurar o que foi perdido. Glória a Deus. No capítulo 2, do versículo 11 ao 20. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim: cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, pode passar, saí de noite com alguns homens. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus me havia posto no coração para fazer por Jerusalém. Não levava animal algum, além daquele que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, em cuja porta haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para meu animal passar. Por isso, subi ao vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente, voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu fazia, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos oficiais, nem aos demais que realizaria a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos.
Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Então eles se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm porção direito. Não têm porção nem direito, nem são parte da história de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém. Celebre ao Espírito Santo, irmãos. Celebre ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós podemos ver aqui, irmãos. Perdão, pode sentar, irmãos. Perdão, pode se sentar. Obrigada, louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, meu apóstolo. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós podemos ver aqui, irmãos, nesse contexto, nessa história, Neemias foi um líder determinado, né? Depois dele passar por todas aquelas dificuldades, ele estava no palácio, né? Ele estava ali servindo o rei, e de repente chega algumas pessoas de lá do local, da cidade dele, onde ele morava, e ali ele foi procurar saber, né, o que tinha acontecido com aquelas pessoas. E aí a notícia que deram para ele não foi boa. Né? Falaram que aquelas pessoas estavam sendo humilhadas, que a cidade tinha sido destruída, né? E tudo estava destruído. E ali ele entristeceu muito o seu coração. Neemias ficou muito triste, ele chorou, né? Se aquebrantou, mas ele fez algo de extrema importância. Ele foi buscar a presença do Senhor. Ele orou, jejuou, né? Ele não ficou ali somente chorando, se lamentando, murmurando. Por que aconteceu isso? Por que Deus permitiu que isso acontecesse na cidade onde eu morava, na cidade onde os meus antepassados foram enterrados? Ele foi buscar a presença do Senhor. E quando ele orava ali, ele foi servir o rei. E o rei percebeu que ele estava triste. Porque não era de costume, né? Eu creio que ele devia ter um semblante alegre, né? Ao servir o rei. E nesse dia o rei percebeu que ele estava triste. E falou para ele: o que está acontecendo com você? Você não é assim. Você não está doente. Então por que você está triste? Por que essa cara? Né? E aí ele pegou, com muito medo, falou para o rei. Confessou
que tinha tido a notícia do que estava acontecendo com o pessoal dele, com os amigos, com os parentes, né? E ali o rei perguntou para ele o que ele queria que ele fizesse. Amém, irmãos? Amém. E ele falou, pediu autorização do rei para se ausentar dos serviços, né, do palácio, e pediu mais, pediu para que o rei liberasse cartas, né, dando acesso para ele, para que ele pudesse adquirir madeiras, para que ele pudesse chegar naquele local em segurança. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. E assim aconteceu. E Neemias chegou naquele local, né, na cidade de Jerusalém. Ele chegou, foi observando o que de fato tinha acontecido ali. Ele não foi logo metendo os pés e dizer, vou fazer e vou acontecer. Não, ele foi olhando, né, calculando tudo, pedindo a direção de Deus de como seria a melhor forma dele fazer aqueles serviços. E ali, a Bíblia diz que ele ficou por 3 dias analisando. Ele ficou 3 dias. Saía à noite, olhava, né? Calculava tudo. E muitas pessoas não sabiam o que era que ele estava fazendo, né? Ele levou alguns homens, algumas pessoas só junto com ele, ali para ver a situação da cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias era um líder forte, né? Ele recebeu de Deus a autorização para reconstruir aquele lugar, aquela cidade de Jerusalém. Amém, irmãos? E quando ele estava ali, ele comunicou às pessoas a qual já tinha o Senhor, creio que tinha direcionado ele, né? E as pessoas se alegraram muito. Mas só que existia uns que não ficaram nada felizes. O Tobias, os Sanbalates. No contexto das nossas vidas, quantos Tobias a gente não encontra pelo caminho? Quantos Sanbalates a gente não encontra pelo caminho, né? O ser humano, principalmente cristão, ele tem mania de, quando vai fazer algo, ele abre a boca. Acaba abrindo a boca para quem não deve, né? E aí, a gente acaba sendo contaminado, acabam nos tirando do foco, né? Nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Muito cuidado. Então, quando Neemias estava ali, ele comunicou, né, aqueles homens o que Deus tinha colocado no coração dele para ele realizar. Eles ficaram felizes, porém, os opositores ficaram com muita raiva. E eles disseram: o que esses judeus pensam que são? Por um acaso, eles pretendem reconstruir a cidade em um só dia? Em um único dia? Isso acontece conosco. Às vezes a gente está com um projeto, já aconteceu comigo, vou abrir aqui, já aconteceu comigo, não só uma, mas várias vezes. Eu abri a minha boca em relação aos projetos que o Senhor tem me dado, e aí foi tudo direto. Ixi, tu pensa que tu é o quê? Tu não tem nem dinheiro. Como é que tu sonha em montar uma grande empresa? Como assim? Tu não tem dinheiro para nada, tu nem trabalha, mulher. Tu não tem nem renda, tu vai tirar dinheiro da onde?
né? Vai tirar dinheiro da onde para construir uma grande empresa? Louvado seja o nome do Senhor. Mas foi o Senhor que falou. E quando é o Senhor que diz, é Ele que faz. Não somos nós. Amém? O nosso apóstolo aqui costuma dizer que aonde o Senhor aponta, Ele paga a conta. E eu creio nisso e eu acredito que a grande maioria acredita nisso. Amém? Então, Neemias iniciou o trabalho. Mas as perseguições foram tantas. Tantas. Vamos lá. A preparação para a missão. Abra lá em Neemias 2, 11 e 12. Olha só. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência, saí de noite com alguns homens e eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus me havia posto no coração para fazer por Jerusalém. Levava animal, deixa eu ver. Não levava animal algum, além daquele em que eu estava montado. Amém? Então ele saiu para olhar, montado no cavalo e olhando o ambiente. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, eu vou ter que baixar bem a minha cabeça aqui para eu poder enxergar o que eu escrevi. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias chega em Jerusalém e passa 3 dias, né? Observando a cidade. Observando a cidade. Amém, Jesus. E verificando como ele poderia restaurar aquela cidade. Ele se prepara tanto espiritualmente como fisicamente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele se preparou tanto espiritualmente como fisicamente para aquele grande trabalho. Amém, Jesus. O que nós podemos ver aqui? Antes de sair agindo por conta própria, nós temos que levar isso em mente. Temos que ter isso em mente. Devemos passar tempo orando ao Senhor, perguntando a Deus como que nós devemos realizar. Não importa o que seja. No caso de Neemias aqui, era a cidade de Jerusalém, era o muro da cidade. Ou seja, a cidade inteira, né, que estava toda destruída. Então, na nossa vida, nos projetos que o Senhor coloca para realizarmos, nós temos que ter isso em mente. Temos que ter preparação. Temos que buscar nele essas coisas. Temos que ter tempo com o Senhor. Tem muita gente que diz gastar tempo. Não é gastar tempo, porque com o Senhor a gente não gasta tempo. Com o Senhor a gente ganha tempo. Ganha tempo, ganha estrutura para realizar aquilo que Ele deseja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que nós estamos fazendo aqui, na APN, nós estamos ganhando tempo para realizar aquilo ao qual o Pai deu para o nosso apóstolo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Estamos ganhando tempo, procurando obedecer tudo aquilo que Ele nos manda. Amém. A visão.
Neemias 2, do 13 a 16. Abra sua Bíblia. Não esquecem de mandar o povo abrir a Bíblia. Amém, irmãos? E diz assim: de noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado e cujas portas haviam sido destruídas pelo fogo. Então, Neemias aqui, ele estava procurando a forma, como era que ele ia reconstruir, né? Que não era de qualquer jeito. Eu acredito que ele deve ter buscado ver como que era antes a cidade, né? Deve ter buscado alguns registros para ver como era antes, né? Para que ele pudesse restaurar da mesma forma ou até melhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Celebre ao Espírito Santo, amados. Celebre a Ele, porque Ele é digno de ser honrado e de ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma lição que devemos obter dessa história é uma visão bem clara, né? Que Deus ele nos capacita a agir de forma... Meu Deus, nem eu estou conseguindo ler o que eu escrevi. Deus, ele nos capacita de forma excelente para que nós possamos cumprir aquilo que ele nos mandou. Aquela missão que ele colocou nas nossas mãos. Amém? Então, o que nós podemos ver aqui que Neemias, ele enfrentou muitas lutas para ele antes dele reconstruir a cidade. Existiam pessoas ali que eram opositoras. E nós temos um opositor também, né, gente? Infelizmente. Existe um opositor que ele faz de tudo para nos atrapalhar. Ele faz de tudo para nos tirar do caminho, para nos tirar do foco. Mas ele está esmagado no poderoso nome de Jesus, porque é o Senhor que está no comando das nossas vidas. É o Senhor que está na direção dos projetos que o Senhor coloca na nossa vida. É Ele que lidera. Então o Senhor, Deus estava aqui ajudando, ou seja, liderando Neemias e todos aqueles homens para reconstruir a cidade. E enquanto eles trabalhavam, os opositores tentavam tirar o foco, né? Fazer com que eles perdessem o foco. Mandava, fazia convites, né? Quantos e quantos convites nós não recebemos? Quantos e quantos convites nós não recebemos de pessoas que não querem nada com Deus, né? Não querem andar na presença do Senhor e não deseja que você continue andando. Lhe chama de besta, lhe chama de abobalhada. Todo dia na igreja, todo dia, todo domingo na igreja. Essa tua igreja não tem o que fazer, não. Nunca vi um povo para andar tanto na igreja. Todo dia, toda hora. E é de manhã, é de tarde, de noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Uma certa vez alguém chegou para mim e disse assim, me convidou, né, para ir em um certo lugar. Aí eu falei que não podia, porque eu tinha compromisso na igreja. E aí
essa pessoa olhou para mim e disse: mas essa tua igreja não pode faltar, não, nem um dia. De poder faltar, eu posso, mas só que eu não tenho compromisso com o homem, eu tenho compromisso com Deus. Então eu não vou faltar. Era até uma programação lá do local onde eu trabalhava, né? E aí essa pessoa ficou, sabe, começou a espalhar, sabe? Daqui a pouco todo mundo já estava comentando. A Conceição, ela é a santarrona. As programações que tem na escola, ela nunca participa. Tem sempre alguma coisa para fazer, tem sempre um lugar para ir. Não sei não, mas eu acho que ela está achando que ela é melhor do que a gente. E aquilo, gente, foi me entristecendo. Eu não vou mentir para vocês. Eu fiquei muito triste no princípio, assim. E eu comecei a orar. Orei ao Senhor. Eu falei: Senhor, você sabe que não é nada disso do que estão falando. Eu não quero ser melhor do que ninguém. É incrível que essas coisas sempre acontecem comigo. As pessoas sempre acham que eu quero ser melhor, né? Mas isso não é verdade. Eu nunca me acho melhor do que ninguém. E ali eu comecei a orar ao Senhor. E apresentei a Ele. E, sabe, falei: Senhor, isso não é verdade. Eu não aceito isso. Porque se eu não vou para essa programação, não quero ir para esses locais, porque eu estou indo para a tua casa. Eu estou indo para fazer aquilo que é de minha responsabilidade. Eu posso faltar? Sim, posso, mas eu não quero, não vou, não devo. Eu estou priorizando o culto ao Senhor. Então eu não vou faltar. Amém. Não sei por que o Senhor está falando isso. Eu já estou saindo daqui do negócio. Eu estou saindo daqui. Entendeu? E aí, uma certa vez, a diretora lá da escola chegou e falou: Conceição, por que tu nunca vai participar das coisas que a gente faz? Olha, tu tem que entender que toda vez que a gente faz uma programação, a gente conta com o número de funcionário. Tu sabia que eu gasto dinheiro contando contigo? Aí eu peguei e falei para ela: eu sei que a senhora gasta dinheiro, mas desde o início que eu falei para a senhora que eu não iria. Eu pensei que tu estava brincando. Eu disse: não, eu não estou brincando. Não estava brincando. Mas aí é porque as meninas falaram que de repente tu pudesse mudar de ideia em cima da hora. Eu falei: não, eu falei para a senhora que eu não iria, então não vou. Rapaz, sei que ela ficou chateada. Meninas, esse pessoal tentavam de tudo para fazer com que eu participasse lá dos negócios deles. E eu fui acho que umas 2 vezes. Só que aí eu percebi que eram pessoas que diziam, algumas pessoas que eram cristãs, elas iam, e lá no meio eles colocavam bebida, aqueles que não eram, tinha bebida, tinha um monte de coisa, tinha umas brincadeiras lá que nada a ver. E aí eu peguei e falei: gente, eu não vou mais participar, não quero. E passei a não participar mais. Mas foi um grande problema. Mas o Senhor me deu vitória, graças a Deus, que hoje nem lá eu estou mais. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu voltar para cá, gente. Aleluia. Onde foi que eu parei? Nem eu sei. Então Tobias. Então Neemias, ele enfrentou muitas oposições. Ele enfrentou muitas dificuldades para poder reconstruir aquela cidade. Mas ele não desistiu. Ele estava focado. O foco dele era ali, naquela obra a qual o Senhor colocou para ele realizar. Mandavam um recado: porque o fulano falou que é para te ir numa reunião, que é para te ir comer, para te fazer isso, fazer aquilo. E ele: não posso, estou ocupado edificando a cidade, não posso sair, não devo sair, não quero sair. É assim que nós devemos ser, é assim que nós devemos fazer. Não perder o foco, não podemos perder o foco, porque essa obra a qual o Senhor colocou na mão dos nossos apóstolos, gente, é grande. Eles precisam de ajuda, eles precisam fazer da forma que o Senhor deseja. Louvado seja o nome do Senhor.
Ontem, no evangelismo, encontramos várias pessoas. Pessoas de todo jeito, umas figuras assim, gente, meu Deus. Pessoas que já mais de 20 anos, né, cristão, e é diácono, já foi não sei o quê, né? E hoje é porteiro, um senhorzinho. Olha o nome da figura. Tiago. Aí eu comecei a falar do ministério. Falei que o nosso ministério não era mais um ministério, não era mais uma porta aberta, né? Dizendo que era um ministério, que nós éramos diferentes, ou seja, nós somos diferentes de tudo aquilo que ele já viu. Ele olhou, regalou o olho, ficou olhando para mim. Eu falei: o senhor acredita que o Senhor ainda cura? Ele: eu acredito. Aí contou a história dele lá, que em 1500 e bolinha, ele presenciou uma mulher que era vizinha dele, que ela tinha problema na vista e que ela foi curada. Isso foi aqui, né? Foi aqui em Boa Vista. Ela foi curada e aí estava tudo pronto. A antiga prefeita tinha arrumado lá um TFD para levar ela para fora, para Brasília, para operar da vista. E ali, dias antes, ela foi num culto. E ali tinha um homem de Deus, que chamou as pessoas para fazerem oração, né? Para fazer a oração. E ali ela foi e recebeu a oração. Só que para ela ir fazer essa viagem, ela tinha que fazer todos os exames, né? Para ver se estava tudo ok. E ali ela foi fazer os exames. Isso antes, diz que eles estavam numa parada de ônibus por aqui por perto. E essa menina não enxergava nada. Aí, de repente, vem o ônibus e ninguém observou que era o ônibus que eles iriam pegar. Aí a menina, de repente, olha e diz assim: ei, fulano, não é o nosso ônibus ali? Aí olharam: mas como que tu tá vendo? Eu não sei, mas eu tô vendo. Aí todo mundo olhou e disseram: realmente é o ônibus que nós iríamos pegar. E entraram no ônibus. Aí foram lá fazer o exame. Quando chegaram lá, o médico fez os exames e disse: você é a pessoa dona desses exames aqui? Aí a mãe dela disse assim: sim, é ela sim. Ele pegou e disse assim: ó, você não vai para Brasília coisa nenhuma. Você está enxergando. Eu só vou passar só um colírio para hidratar os seus olhos. Porque você não é cega coisa nenhuma. Você não vai mais viajar para Brasília. Só que aí, gente, eu tenho que falar isso. Eu tenho que falar isso. Só que aí aconteceu algo que eu fiquei triste depois. Me animei, fiquei feliz com ele contando esse testemunho que ele vivenciou, ele viu, né, todas essas coisas. Só que quando eu perguntei para ele se ele viria fazer uma visita no ministério, ele disse: eu não posso, eu quase não ando, porque eu tô com problema nessa minha perna. Rapaz, eu senti vontade de dar um pisão. Eu senti vontade de dar um pisão nele. Eu falei: seu Tiago, menino, olha, eu falei: seu Tiago, pelo amor do Senhor Jesus, como assim? O Senhor é um homem que vivenciou, que viu um milagre desse tamanho na vida de uma pessoa que fazia parte do seu convívio. Como que o Senhor não acredita que Deus cura essa sua perna bem aí, homem de Deus? Aí ele: não, porque um milagre Deus faz quando Ele quer, na hora que Ele quer. Eu falei: negativo. Negativo, milagre tem que ser provocado. Milagre é provocado, milagre não existe. Ele regalou o olho e ficou olhando para mim: mas como assim? Mas não é Deus que faz? Eu disse: sim. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Se ela tivesse ficado lá na casa dela, ela teria recebido a cura? Não teria. Não teria recebido. Então o milagre é provocado, seu Tiago. Ponha isso na sua cabeça. E ele é.
Eu falei, o senhor crê ou não crê? Ele disse, é verdade, o paralítico, né, o cego e tal. Aí começou a citar. Eu falei, pois é, moço. Quantos anos o senhor tem de cristão? 20 e poucos anos. Eu falei, meu Deus, quase que... mal empregada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, gente, são essas coisas. Nós temos que saber quem nós somos. Nós não estamos dentro de um ministério só para ocupar espaço, para ficar sentado na cadeira. Deus tem muito mais. Quando nós aceitamos Jesus, é só uma porta que a gente passa. Depois dessa porta tem muito mais, tem muita coisa boa. Tem muito churrasco, muita gordura. Amém? O Senhor, ele fica olhando e diz, meu Deus do céu, ô Pai, misericórdia, olha esse meu filho aí, olha essa minha filha. Eu tenho tudo isso aqui, ó, tudo pronto para ele usufruir. Fica aí sendo besta. Fica se apegando em coisa que não tem nada a ver, não crê, não acredita. Se Deus quisesse, né? Gente, pelo amor do Senhor, tome tento fazer que nem a minha mãe. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Então, Neemias, gente, ele foi um homem persistente. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele tinha convicção do que Deus tinha colocado nas mãos dele. E as pessoas que andavam com ele acreditaram. Já foi aberto 2, 17, 20, não, né? Abre para mim, profeta, por favor. Neemias 2. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Então eles estavam ali desprotegidos, né? Porque a cidade naquela época tinha muros erguidos, né? Portões, grandes portões. Então eles estavam ali. Qualquer um que chegasse ali podia fazer o que quisesse com eles. Eles não tinham proteção nenhuma, né? E eles decidiram fazer isso, se alegraram. Aquele povo se alegrou junto com ele para reconstruir a cidade. Amém? Celebra o Espírito Santo, gente. O Espírito Santo está aqui. Quando Neemias compartilhou os seus planos com o povo, eles entraram na... Amém, Jesus. Aqui. Quando ele compartilhou os planos de Deus, os planos que o Senhor tinha colocado nas mãos dele para reconstruir a cidade, eles ficaram muito felizes, né? Mas só que aí os opositores deles, que era o Tobias e o Sambalate, ficaram com muita raiva e começaram a fazer de tudo para sabotar o serviço, para sabotar a missão. Quantas e quantas pessoas não querem sabotar a missão? Eita Deus! APN Church, segura firme aí, APN, porque é o Senhor que te sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. A oposição é uma parte, é inevitável, gente. Não tem como. Aconteceu no céu, né? Aconteceu no céu de se levantar um opositor.
Então, nas nossas vidas não é diferente. Não é verdade? Nos dias de hoje não é diferente. Sempre vai se levantar alguém para tentar nos impedir de realizar aquilo que o Pai nos ordena. Celebra o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas a nossa confiança deve estar nas mãos do poderoso Deus. Não nas circunstâncias, não nas dificuldades, não naquilo que aparentemente a gente vê, né? Temos que confiar no Senhor. Temos que estar esperando nele. Louvado seja o nome do Senhor. Abre lá em Neemias 2, no 18. 2:18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Então eles se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Celebra o Espírito Santo. Então aqui o que nós podemos ver? Neemias, ele inspira aquelas pessoas. Gente, um líder forte, ele faz a grande diferença no meio de um povo. Um líder determinado, ele causa um grande impacto no meio de um povo. E Neemias foi esse homem. E nós temos um homem desse aqui em nosso meio, amém? Um líder forte, que age conforme o Senhor ordena. Amém? Quem é esse homem? Quem é que eu quero conhecer? Louvado seja o nome do Senhor. Faz a diferença, gente, um líder bem posicionado, um líder obediente. Então, Neemias, ele inspirava aquelas pessoas. E o povo agiu, né? Agiu e reagiu. Disseram para ele. E Deus colocou nas suas mãos a missão para reconstruir essa cidade. Então nós estaremos com você. Nós iremos realizar juntos essa boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a lição que nós podemos tirar disso, que nem eu falei, uma liderança forte, ela é inspiradora. Ela leva um povo que aparentemente estava, aos olhos deles, estava tudo perdido, né? Não tinha mais jeito, eles estavam sofrendo, não tinha alimentos, não tinha alegria, não tinha paz. Então, tudo que parecia estar perdido aos olhos deles, de repente, com a chegada de Neemias ali naquele lugar, tudo veio a ser diferente. Eles voltaram a ter esperança, eles voltaram a ter confiança. Confiança não em Neemias, mas confiança em Deus. No Deus que autorizou ele a fazer aquele trabalho. Amém? Irmãos, nós sabemos que a grande maioria de nós, a gente vem de um contexto bem complicado, de um contexto religioso assim, sabe? Bem terrível. Muitos machucados, muitos feridos, muitos tristes,
Muitos já até se desviaram da presença, porque por falta de esperança, por acreditar que não tem mais jeito, ou acreditar que o evangelho é somente aquilo que ele conheceu, aquilo que ele viveu, né? Então é algo que eu comentei até com as irmãs do novilho. Eu falei para elas assim, falei, gente, o objetivo de nós estarmos aqui nesse evangelismo é muito além de buscarmos pessoas. Vai muito além disso. O objetivo de nós estarmos aqui andando nesse sol quente, que algumas até reclamaram, mas falei, gente, o sol está quente. Mas vocês perceberam que o Senhor deu uma graça ontem, eu não sei se para cá aconteceu isso. De repente veio uma nuvem. Vocês perceberam? Pois é, veio uma nuvem assim, sabe? Meu Deus, eu comecei a glorificar o Senhor no meio da rua. Falei, Senhor, louvado seja o teu nome, porque a gente não estava com nenhuma sombrinha, né? E aí eu falei para elas, falei, gente, é muito além de buscar pessoas. É muito além de querer encher a igreja. É muito além disso. Entendeu? O objetivo de nós estarmos... O objetivo de nós estarmos aqui andando nesse sol quente é reprisando aquilo que os discípulos fizeram. Eles andavam nas aldeias, pregando, falando do reino de Deus. E eu fui mais além, eu falei, cada uma de nós que estamos aqui, nós fomos tocadas. Um dia, alguém se posicionou para alcançar nossas vidas. Um dia, alguém chegou e falou, ei, existe um Deus que pode te curar. Existe um Deus que transforma vidas. E eu falei, eu sou prova viva disso. Eu já estava a ponto de morrer. E eu fui tocada. Eu fui tocada pelo Espírito Santo de Deus. Eu tinha problema no rim. Eu tinha problema no fígado. O meu rim esquerdo já estava paralisando. Toda vez que eu ia no médico, o médico queria arrancar o meu rim. E cada uma de vocês que estão aqui tem uma história para contar. Aí a profetisa disse, é verdade, porque eu era morta-viva. Eu não tomava banho mais, eu não comia mais, eu não queria levantar da cama, eu só tomava água de coco, nem comida eu não comia mais, não conseguia dirigir o meu carro, eu não fazia mais nada, gente, eu estava morrendo. E um dia, a minha irmã me levou na igreja, e lá o meu apóstolo, orou por mim. E eu fui curada. Mas só que aí a minha fé não estava funcionando. Eu fui curada naquele dia, porém eu sumi de novo. Aí depois eu voltei lá, pedi para o apóstolo orar de novo. E a outra vez que eu cheguei lá, o apóstolo orou. Até que um dia o apóstolo chegou e falou, você não tem nada, você já foi curada, acredite nisso no nome de Jesus. E eu me assustei, ela falando. Eu falei, meu Deus, ela falando, né? Disse, meu Deus, eu fui curada mesmo. E desde esse dia, eu nunca mais parei. Hoje eu voltei a fazer as minhas coisas, eu voltei a trabalhar. Nem trabalhar eu não estava mais trabalhando. Hoje eu dirijo o meu carro, faço as minhas coisas. Eu falei, pois é, tá vendo? Como você tem o dever
o dever de tocar a vida de outras pessoas através desse teu testemunho aí. Quantas e quantas pessoas não estão dentro das suas casas, deitadas em uma cama, esperando só a hora de morrer, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Gente, a gente brinca, mas é sério. Brincadeiras à parte, mas isso é muito sério. Quantas pessoas não estão morrendo, às vezes do lado da nossa casa, né? A gente não tem a paciência de querer ir, falar, né? Buscar, incentivar, até mesmo pegar e dar um chacoalhão na pessoa. Porque existe casos, na grande maioria das vezes, felizmente, tem que ser assim. Amém, irmão? Celebra o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então é isso. Temos que manter o foco. Vamos manter o foco. Vamos aprender a priorizar, irmãos. Eu percebo que a grande dificuldade do povo de Deus é prioridade. A gente tem dificuldade para priorizar as coisas. Geralmente a gente quer fazer aquilo que é bom para a gente, que é confortável, né? Para a gente. Querer ir para lugares para comer, né? Passear. A gente não quer ficar dentro do ministério. Às vezes não quer vir para a igreja, né? Então vamos nos esforçar, porque Jesus Cristo já deixou tudo. Nós temos condições de acessar tudo aquilo que o Pai deixou. Às vezes nós não somos curados porque nós bloqueamos a nossa cura. Às vezes nós não recebemos algo do Senhor porque nós bloqueamos o acesso. Vamos parar de bloquear aquilo que já está pronto. Já está tudo desbloqueado. A gente com as nossas atitudes que acaba bloqueando. Celebra o Espírito Santo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa história aqui, Neemias, ele poderia muito bem ficar só lá no palácio, né? Servindo o rei e se lamentando. Poxa vida, meu povo. Poxa, a cidade dos meus antepassados, lá onde meus pais foram enterrados, está destruída. Ele poderia, não poderia? Poderia ficar lá, trabalhando, chorando, se lamentando, murmurando, mas não. Ele teve atitude, né? Ele chorou. A Bíblia diz que ele sentou, chorou, se lamentou, mas porém ele reagiu. Ele teve aquela reação, né? De orar, jejuar. E detalhe, foi falar com o rei. Antigamente, não era qualquer pessoa que poderia falar com o rei, né? Temos o exemplo da rainha Esther, que inclusive ela está nesse contexto, né? Que ela era a esposa do rei Assuero, né? E ali ele falou para o rei, pediu autorização para se afastar do palácio, do serviço, pediu autorização para que ele enviasse cartas, para que ele tivesse livre acesso, né? E o rei enviou carta para o chefe lá da mata, né? De onde tiravam as madeiras, porque ele ia precisar de madeiras, tanto para construir a cidade, as vigas, né? Dos portões, como para construir a própria casa dele. E o rei deu todo esse acesso para ele. E ele conseguiu chegar ali e realizar aquela grande obra. O Senhor pagou a conta. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor liberou tudo. Ele já chegou ali com tudo pronto.
E detalhe, para ele passar na estrada, tinha que, né, para ele não ser perseguido, não ser... Tudo isso foi providenciado. E ele fala lá, quando ele está convidando aqueles homens para ajudar ele na construção, fala o quanto Deus foi bondoso com ele. Quanto Deus foi maravilhoso. Então, irmãos, nós temos todos os acessos. Tudo está aqui. A gente tem que parar de mania de querer bloquear as coisas. A gente que bloqueia com a nossa falta de fé, falta de confiança, né, com a nossa preguiça. Gente, a preguiça é uma das coisas assim que acaba, que destrói a vida do cristão. Preguiça, fora! Murmuração, fora! Distração, fora! Eita glória! O que mais? Cansaço. No poderoso nome de Jesus. Nós temos tudo nas nossas mãos, gente. Deixa eu acabar logo com esse negócio aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Minha vista até fugindo. Fila de oração. A apóstola já quer orar, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, deixa só eu concluir aqui. A história de Neemias nos ensina. O que é que nós aprendemos com isso? A importância da preparação, da divina coragem que o Senhor nos dá, né? Da coragem para fazer aquilo que o Senhor nos manda. Porque, gente, obedecer aquilo que o Senhor manda, a gente tem que ser corajoso. Covarde não obedece, não. Não é verdade? Porque o Senhor, às vezes, Ele pede para a gente fazer cada coisa. Mas, Senhor, é isso mesmo. Né? Então, temos que ser corajoso. Temos que ser corajosa para obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele nos mostra com essa história que se nós estamos com Cristo, confiamos no Deus que nós servimos, a gente vai fazer tudo que o Senhor mandar. A gente não vai nem olhar para trás. Senhor, é isso mesmo que é para fazer? Bora. Vamos fazer. Não interessa. A gente tem mania de olhar para trás e lamentar o que a gente vai perder. Ou seja, achar que a gente vai perder alguma coisa, né? Porque com o Senhor a gente não perde nada, a gente só ganha. Quando a gente obedece aquilo que o Senhor nos manda fazer, a gente só ganha. Agora, quando a gente resolve fazer as coisas do nosso jeito, aí lascou tudo. Porque a chance de dar tudo errado é 100%. A chance de dar tudo errado. Agora com o Senhor não, nós temos respaldo. Até mesmo quando aparentar dar tudo errado, a gente chega no Senhor e diz: Senhor, misericórdia, Senhor, o Senhor falou que era assim. Socorro, Senhor, ajuda aqui. Eu não estou entendendo nada. Mas como que é isso aqui mesmo? Me direciona, me fala como que é para fazer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Celebra o Espírito Santo, gente. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Me batiza com fogo. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos honrar o Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.